Olha só, a gente sabe que os programas sociais no Brasil nascem, claro, de uma intenção muito nobre, ajudar quem mais precisa. Mas, e se na prática eles estivessem criando um problema talvez até maior? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa visão bem crítica, uma que enxerga o assistencialismo não como uma solução, mas sim como um dos grandes nós que amarram o desenvolvimento do país. Então, a grande pergunta que essa linha de pensamento coloca na mesa é a seguinte: os programas sociais são um alívio de verdade para a pobreza? Ou será que são uma espécie de armadilha que, no fim das contas, acaba mantendo as pessoas na dependência? Pois é um dilema e tanto que divide muitas opiniões e que a gente vai começar a desembolar agora. Para a gente organizar as ideias, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, a gente entende o que é esse dilema do assistencialismo. Depois, partimos para um diagnóstico, olhando pela lente da economia e da moral. Em seguida, exploramos a tal da armadilha da dependência. Vemos qual seria o caminho alternativo proposto e, para fechar, uma reflexão final. Vamos lá, então. O ponto de partida de tudo é a intenção por trás dos programas: reduzir a pobreza de forma imediata. E não dá para discutir, é uma meta nobre. O ponto é que a perspectiva que estamos explorando hoje argumenta que, na vida real, na prática, esse modelo acabou virando uma pedra no sapato, um dos maiores obstáculos para o país realmente avançar. E bom, quando a gente fala disso, do que exatamente estamos falando? É de um conjunto bem grande de programas. Os mais conhecidos e que as fontes dessa análise sempre citam são o Bolsa Família, que por um tempo virou Auxílio Brasil, o Vale Gás, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e, claro, aquele gigante auxílio emergencial da pandemia. E só para ter uma noção do tamanho da coisa, o número é de cair o queixo. De acordo com as fontes, só o Bolsa Família, sozinho, tem um custo por ano que passa dos 150 bilhões de reais. É muito dinheiro. É um volume de recursos que o transforma numa peça central, tanto no orçamento do governo quanto na vida de milhões de pessoas. Certo. Agora que já entendemos a dimensão do debate, vamos para o diagnóstico. Afinal, por que essa visão é tão crítica ao assistencialismo? A crítica vem por dois caminhos principais. De um lado, o econômico, baseado na escola austríaca. Do outro, o moral, que se apoia em valores conservadores e cristãos. Então, vamos começar pela economia. A base dessa crítica vem da chamada escola austríaca. E o que ela defende, basicamente? A ideia de que a riqueza acontece, de que a economia floresce quando as pessoas são livres. Livres para negociar, para empreender, para fazer suas escolhas. O raciocínio é que, quando o governo se mete, mesmo com a melhor das intenções, ele acaba bagunçando esse processo natural. E o resultado, lá na frente, é uma sociedade mais pobre no geral. E tem uma frase famosa de um pensador-chave para essa escola, o Frédéric Bastiat, que resume bem essa visão. Ele dizia que o Estado é a grande ficção através da qual todos se esforçam para viver às custas de todos os outros. É uma frase forte, né? Mas a ideia por trás é que, para essa visão, o Estado não cria riqueza, ele apenas a transfere. E, ao fazer isso, ele cria um jogo perigoso, onde o objetivo passa a ser usar a máquina pública para viver do esforço alheio. O Bastiat também tinha outra ideia muito interessante, a do que se vê e o que não se vê. Pensa só, o que a gente vê de cara é o benefício caindo na conta, o alívio imediato, isso é fácil de ver. Mas e o que a gente não vê? Aí que mora o ponto da crítica. O que não se vê é o custo oculto. São os empregos que deixaram de ser criados, as empresas que não cresceram, as famílias que não conquistaram a independência. Tudo porque aquele capital foi tirado da sociedade e redirecionado pelo Estado. Ok, agora vamos virar a chave para o lado moral da crítica. O argumento aqui é que o assistencialismo do Estado acaba enfraquecendo as estruturas que são a base da sociedade: a família, a igreja, a comunidade. Ele troca a caridade, que é voluntária, pelo imposto, que é forçado. E nesse processo, o valor do trabalho vai perdendo a importância e os cidadãos podem acabar se tornando apenas massa de manobra política. Para reforçar essa perspectiva moral, as fontes dessa análise costumam citar um versículo bíblico que diz: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. A defesa aqui é de que o trabalho é um pilar da dignidade humana. Um valor que, segundo essa visão, o assistencialismo do Estado acaba desgastando, já que ele separa o sustento do esforço. Tá, a gente viu a teoria econômica, a visão moral, mas e na prática? Como isso se reflete no dia a dia das pessoas? É aí que a gente entra no que essa análise chama de a armadilha da dependência. E o que seria essa armadilha? É a criação de incentivos perversos. Imagina a seguinte situação: uma pessoa recebe um benefício.
Se ela arrumar um emprego de carteira assinada, ganhando só um pouquinho a mais, ela perde o auxílio inteiro. A conta, muitas vezes, simplesmente não fecha. Para essa análise, o resultado é que isso desestimula a busca por um trabalho formal, prendendo a pessoa na informalidade e na baixa renda. E essa crítica se aplica de formas diferentes para cada programa. O Bolsa Família, por exemplo, que atinge 21 milhões de famílias, é visto como o principal motor dessa dependência e do clientelismo. O Vale Gás é acusado de distorcer os preços de mercado, já o BPC de desincentivar o trabalho formal e ter risco de fraudes. Cada um, à sua maneira, contribuiria para essa tal armadilha. E toda essa discussão nos leva a um ponto central da crítica, o clientelismo. A argumentação é de que os benefícios acabam virando uma moeda de troca política. Se cria um ciclo vicioso. Os políticos usam os programas para garantir votos e os cidadãos se tornam dependentes desses políticos para sobreviver. E isso, no fim das contas, enfraquece a democracia. Certo, já vimos o diagnóstico do problema. Mas então, qual seria a solução? É só criticar? Não. Essa linha de pensamento também aponta uma saída. Então vamos agora para o quarto ponto, o caminho alternativo que eles propõem. A proposta não é um corte abrupto da ajuda, mas uma transição baseada em 4 pilares. O primeiro, liberdade econômica. Menos burocracia, menos impostos para gerar mais oportunidades. Segundo, fortalecer a sociedade civil, ou seja, famílias, igrejas e comunidades ajudando quem está perto. Terceiro, realinhar os incentivos com auxílios temporários e sempre ligados a trabalho ou qualificação. E, por último, um Estado focado só no essencial, como segurança e justiça. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. Aqui, vamos tentar extrair qual é a escolha fundamental que está no coração de todo esse debate. No final das contas, a discussão toda se resume a uma escolha entre 2 modelos de sociedade. De um lado, uma sociedade que se apoia na dependência do Estado, do outro, uma que aposta na oportunidade, na liberdade e na responsabilidade individual como os verdadeiros caminhos para a prosperidade. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação que resume o dilema filosófico apresentado aqui. O que constitui o verdadeiro pilar da dignidade humana? É a segurança garantida pelo Estado? Ou é a liberdade de buscar o próprio caminho com todos os seus riscos e também todas as suas recompensas? É o grande questionamento que essa análise nos propõe.